Oi, gente, tudo bom? Bem, um, o nosso amigo Alisson novamente pediu uma ajudinha porque ele sabe mexer um pouco com banco de dados e sabe também mexer no Visual Studio com C Sharp, certo? Então, mas ele não sabe como juntar os dois. Então eu vou explicar nessa videoaula algumas coisas básicas que vocês precisam saber antes de começar a programar com banco de dados, certo? Eu não vou me me aprofundar em códigos, não vou mostrar códigos nessa aula, só vou mostrar mesmo conceitos que são necessários saber para poder trabalhar. E na próxima videoaula eu mostro alguns códigos básicos para operar com dados, certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o Visual Studio 2010 aberto, ok? Então, eu preciso conectar um banco de dados já criado. No caso, eu vou usar um banco de dados do SQL Server, ok? Já preciso ter um banco criado, já criei um banco lá no meu SQL Server. Então, o que é que nós vamos fazer? Já com o projeto aberto, nós vamos vir aqui em Data, add new data source, ou seja, adicionar nova base de dados, certo? Então nós clicamos lá, esperamos que o Visual Studio abra, está um pouco lento, não sei porquê, mas ok. Então nessa telinha ele pergunta o tipo de dados, se é um banco de dados, se é um serviço, um objeto ou então dados de SharePoint. SharePoint é uma ferramenta da Microsoft para compartilhamento de várias infinitas coisas. Mas nós vamos deixar marcado aqui mesmo database, ok? Que é banco de dados. Next. Aí, o modelo do banco de dados, nós vamos deixar dataset e já já explico o que é dataset. Next. Próximo. Vamos esperar um pouco. Ok. Certo. Próximo passo. O tipo de conexão. Aqui é o que nós chamamos de connection string, que é string de conexão. É com ela que nós vamos nos conectar ao banco de dados. Nós clicamos em nova conexão aqui e ele vai abrir uma janelinha para nós criarmos a conexão, ok? Aqui nós escolhemos o tipo de banco de dados, certo? Tem vários tipos, ó. Do Access, ODBC, SQL Server, que é o que nós vamos usar. SQL Server Compact, Database File, MySQL, também pode ser usado, Oracle, certo? Mas como já estava lá, só ok, não precisa nem mudar. Ele já vai direto para SQL Server. E agora nós digitamos o nome do servidor. Aí vai da instância do seu SQL. Você coloca aqui como você faz o logon lá no seu banco de dados, certo? Eu faço o logon aqui como lucaspc barra SQL Express. Vai do nome do seu servidor, da sua máquina local. Ou então de um servidor que esteja na rede, certo? Vou logar com meu usuário SA, usuário master, certo? E com minha senha. E aqui nós vamos escolher o banco de dados. Ele vai mostrar uma lista com todos os bancos de dados que estão nesse servidor. Então eu só criei esse teste aqui, locadora, ok? Você também pode pegar um arquivo de dados, mas vamos escolher daqui. Você pode testar a conexão. Conexão testada. Tá tudo ok. Só apertar em OK. Certo? Vou esperar aqui. É muito simples essa parte, mas é bom ter um pouco de atenção. Clique em Yes, segunda opção. Next. E aqui é o nome da connection string. É bom deixar assim mesmo. O nome do banco de dados, connection string. Ok? Next. Agora ele está puxando as informações do banco de dados. Ele vai trazer as tabelas, as visualizações, os procedures. Nós vamos ver o que são
cada coisa dessas que provavelmente você que está iniciando pode não estar entendendo, mas nós veremos em outras aulas. Enfim, vamos esperar ele trazer as informações desse banco de dados, trazer os objetos que tem nesse banco de dados, sejam eles tabelas ou o que forem. Nossa, como está demorando. Para um banco de dados de teste minúsculo, está demorando muito. Oh God, why? Nossa. Ah, gente, assiste os outros vídeos também, tá? Ajuda. Bem, aqui ó, ele vai trazer as tabelas, visualizações, história de procedures e funções. Aqui nós só temos duas tabelas. Tabela de filmes e de gênero. Você pode escolher o que você quiser, não precisa escolher tudo. Inclusive, você pode escolher só alguns campos que você quiser da tabela, não precisa trazer a tabela toda. Mas no caso, eu vou trazer as duas tabelas. Selecionei o que eu quero, Finish. Selecionei os objetos que eu quero, posso finalizar a configuração da fonte de dados. Certo. Então vamos ver algumas coisas que mudaram aqui, ok? Ele adicionou um novo arquivo aqui pra gente. Aqui no nosso Solution Explorer. Locadora dataset, certo? Mas antes disso, vamos vir aqui. Exibir, cadê? Nossa. Show data source. Certo. Aqui nós temos listado todas as tabelas, funções, visualizações que nós agregamos ao nosso projeto, certo? Eu puxei só essas duas tabelas. E essas tabelas estão num arquivo que eu mostrei ali, chamado locadora dataset. E o que seria esse dataset? Esse dataset é como se fosse uma cópia do banco de dados, do que foi colocado aí. Para acessar esse dataset, nós clicamos nesse botãozinho aqui, editar o dataset com o designer, ok? Mas antes de editar, algumas coisas aqui legais. Aqui é para você adicionar um novo banco de dados, lembrando que você pode trabalhar com mais de um banco de dados em uma mesma aplicação. Aqui é para você, caso você tenha adicionado mais tabelas, ou adicionado qualquer outra coisa, um campo, aí você clica nesse botãozinho, que ele vai puxar novamente os dados para você selecionar o que você quer. E aqui é só para atualizar, certo? Então nós vamos aqui, editar o dataset com o designer. E ele vai abrir a janelinha do dataset. Tá vendo que ele monta como se fosse uma relação do banco de dados que nós queremos? Também dá para fazer isso. Então aqui ele traz os campos, certo? E aqui uma relação. No caso desse degenerate, que é a chave estrangeira com essa chave primária, ok? E aqui nós alteramos como se fosse o banco de dados mesmo. Podemos alterar qualquer informação, certo? Aqui ó, as propriedades. E também temos os Table Adapters. Cada tabela tem um Table Adapter. Esse Table Adapter é como se fosse a própria tabela. Assim como o dataset é como se fosse banco de dados. Certo? E aqui nesses Table Adapters nós podemos adicionar as queries, as consultas do SQL Server. Podemos deixar aqui armazenado para usar no programa. Nós criamos e deixamos salvo. Alguma consulta aqui para retornar algum valor, ou então para deletar, entendeu? Você pode adicionar tudo aqui. Então, entendido mais ou menos o que é o dataset, né, que com o tempo vai se entendendo mais, vamos voltar aqui ao nosso form principal. Eu
vou adicionar aqui, eu quero colocar aqui esses gêneros. Eu vou puxar esse gênero para cá, veja o que vai acontecer. Puxar aquela tabela de gêneros. Ele vai adicionar uma série de coisas no meu form. Primeiro, ele adicionou essa tabela aqui. Essa tabela que nós chamamos de Data Grid View. No caso, Data Grid View. É uma tabela onde nós vamos visualizar os dados que estão no banco de dados. Ok? Essa parte aqui de cima se chama Binding Navigator, que é para você navegar entre os dados, adicionar, excluir, salvar, mas nós podemos fazer esses dados, adicionar, excluir, salvar, em botões mesmo normais, mas depois nós vemos isso com o código, certo? Por enquanto ele faz tudo automático. E aqui embaixo algumas coisas importantes. Alguns elementos que fazem parte do form, já que a gente colocou isso, que ele adiciona automaticamente. O locador dataset, certo? Ele precisa ter esse elemento para poder se comunicar com o banco de dados. Ele precisa ter os gêneros binding source. Esse binding source é como se fosse a ligação entre o que você está editando com o banco de dados. O table adapter, como se fosse uma cópia da tabela, que nós vamos jogar todas as alterações vão sendo feitas no table adapter e só quando salvar é que vai salvar realmente na tabela. E table adapter manager, que é para gerenciar esse table adapter. E aqui é o Bind Navigator, que é justamente essa barrinha aqui. Então, a gente pode rodar aqui, executar. Para fazer uns testes, vocês vão poder ver que ele já vai cadastrar os gêneros. Certo? Vamos esperar. Modo de execução. Ok, aqui não tem nenhum dado. Se tivesse algum dado já cadastrado no nosso banco de dados, ia aparecer aqui. Mas, eu precisaria fazer uma alteração. Deixe-me ver. Mas tudo bem. É porque eu iria colocar para ser alfanumérico, para não precisar preencher essa tabela, essa linha. Mas tudo bem, vamos lá. Código 1, descrição, terror. Muito bem, aqui ele não salvou nada. Não salvou. Ele só salva no momento que a gente clicar aqui em Save Data. Pronto, ele já salvou. Legal, né? Se a gente executar de novo, vai estar aqui os dados. Terror. Se nós abrirmos o SQL, Management Studio, nós abrimos aqui. Se nós formos olhar na tabela de gêneros, botão direito, editar 200 linhas superiores, ele já vai estar aqui, ó, que a gente cadastrou, ok? Então, basicamente, eu queria mostrar para vocês nessa aula os componentes básicos quando você está trabalhando com um banco de dados em uma aplicação, certo? Que é muito importante você saber o que significa cada coisa. E com o tempo você vai desabstraindo mais. Vai ficando mais fácil para você trabalhar com isso, certo? Então, para você que assistiu essa aula, muito obrigado e eu espero que você continue estudando. Eu vou postar